Shalom e bem-vindos à Via Rápida Israel, uma frase do hebreu que significa amarás a Israel. Esperamos que vocês fiquem conosco porque nosso professor Dr. Baruch vai compartilhar um estudo expositivo da Bíblia. Dr. Baruch é professor titular no Instituto Zera Avraham, com sede em Israel. Ainda que todas as aulas no Instituto são dadas em hebraico, o Dr. Baruch fica feliz em compartilhar este estudo semanal com dublagem em português. Para mais informações sobre nosso trabalho em Israel, visite nosso site amarasaisrael.org. Fiquem agora com o Dr. Baruch e a aula de hoje. Is your life reflecting the will of God? A sua vida reflete a vontade de Deus? Vamos falar de outra maneira. Você está fazendo as coisas que Deus te chamou a fazer, que ordenou que você fizesse? Você é uma pessoa que realmente é crente, que recebeu a luz da verdade de Deus, que está num relacionamento de aliança com o Messias? A sua vida, na maior parte, vai refletir obediência às orientações, às palavras de Deus? Agora, pegue sua Bíblia e veja comigo na primeira epístola de João. Estamos prontos para o capítulo 2, versículo 1. Neste primeiro versículo, vamos ver qual deve ser a experiência normativa para um discípulo do Messias. Eu digo normativo porque é isso que Deus espera. É assim que os crentes se comportam. Mas, como veremos, isso se refere à grande maioria das vezes. Porém, sempre há exceções. Observe o que João diz no versículo 1. Ele diz, meus filhinhos. E é exatamente isso, filhinhos. Se sua Bíblia diz filhos, não é a tradução adequada desta palavra. Esta palavra fala sobre um relacionamento mais íntimo, mais familiar. É uma palavra que implica em grande carinho, amor, companheirismo. Por isso, João, que escreveu esta epístola, está escrevendo com muito amor, com grande preocupação, falando com eles como um líder fala com alguém que ele ama, de forma significativa, para quem ele deseja apenas o bem. Ele escreve aqui, meus filhinhos, estas coisas escrevo para vocês, para que vocês não pequem. É isso que é normativo. Um crente que foi introduzido na família de Deus não deve pecar. E esta revelação, o que João está ensinando, mas no sentido geral, a revelação de Deus, a palavra de Deus nos ensina como obedecer, como fazer a vontade de Deus. João então diz, meus filhinhos, estas coisas eu escrevo para vocês, para que não pequem. E se alguém pecar... Então, ele não está falando sobre o fato de que, sendo um verdadeiro crente, você vive uma vida perfeita, você nunca peca. Não, há momentos em que pecamos, mas o pecado não deveria definir a nossa vida. A nossa vida não deveria estar cheia de pecados. Deveria ser a exceção, não a norma. E João diz aqui, ao nos fazer as boas novas, e se alguém pecar, nós temos. Quem é nós? Os crentes, os que estão num relacionamento da nova aliança com Deus. Se pecarmos, ele diz, nós temos. A palavra que ele usa depois implica em ser um defensor. Refere-se a um advogado, alguém que nos representa. E claro, este que nos representa também, o que é tão maravilhoso, é o próprio Messias. Ele é o advogado de defesa, mas ele também é o juiz. As Escrituras dizem, todas as questões de julgamento, Deus, o Pai, deu a seu Filho. Então, podemos ter certeza, e falamos sobre isso uma vez mais na semana passada, nós podemos ter certeza, podemos ter confiança de que nossos pecados foram perdoados. E se pecarmos, temos um advogado junto ao Pai. E quem é ele? O Messias Yeshua, o justo,
Para ele, justiça é tudo. E foi isso que ele nos garantiu. Na semana passada, no primeiro capítulo, mencionei a você que havia uma intimidade perfeita entre Deus Pai e Deus Filho. Nunca houve um momento em que eles não estivessem juntos. Nós conversamos sobre como João, em seu evangelho, esse mesmo João, como ele escreveu no evangelho, que ele falou que Yeshua e Deus Pai são um só. Se você me viu, diz Yeshua, você viu o Pai, pois meu Pai e eu somos um. Mas houve apenas uma separação momentânea quando o Messias se tornou pecado por nós. Nós já falamos que quando nossos pecados foram colocados sobre ele, quando ele estava na cruz, ele se tornou pecado. Aquele que não conhecia o pecado tornou-se pecado por nós. Ele pagou a pena. Da mesma forma que seu pecado, os nossos pecados, vamos entender isso de uma forma correta. Da mesma maneira que nossos pecados foram colocados sobre ele, a sua justiça, este que nunca pecou, a sua justiça foi colocada sobre nós. Para ele, justiça é tudo. Portanto, porque nossa justiça nos é imputada por ele, podemos ter certeza. É por isso que vemos aqui que este advogado, este que fala em nosso nome, ele diz que ele é o Messias Yeshua, o justo. E ele é uma força segura. E essa, que é a próxima palavra, é uma palavra importante. Se sua Bíblia diz expiação, aqui não se trata da palavra em grego para expiação. É algo ainda melhor do que expiação. Muitas Bíblias em português trazem a palavra propiciação. Mas propiciação não apenas encobre o pecado. E é isso que a expiação faz. Ela encobre o pecado. Mas ele ainda continua lá. E o julgamento ainda está nesta equação. Desde que ele esteja coberto, o julgamento é anulado. Mas quando é descoberto, o julgamento vem. Não acontece o mesmo com a propiciação. A propiciação é um tipo de redenção, um sinônimo para esse conceito que simplesmente não o encobre, mas o apaga. Ele aniquila, destrói, de forma que não há mais nenhum pecado que possa nos acusar. Então, a boa notícia é que ele é o nosso advogado, porque ele fez a obra da propiciação. Ele nos redimiu de todos os nossos pecados. Observe o que diz nesse versículo 2. E ele é a propiciação pelos nossos pecados. Depois, João diz algo mais que é maravilhoso. Mas não apenas em relação aos nossos pecados, mas também pelos pecados. E esta é a implicação do mundo inteiro. O que isso nos diz? Bem, não há outra maneira de entender a morte do Messias. Não foi uma expiação limitada, como alguns ensinam. De fato, em última análise, é impróprio pensar na obra do Messias como expiação. Ela vai além disso. É a obra da redenção. E essa obra da redenção não foi limitada de forma alguma. Ela foi completa. A sua obra fez integralmente o que Deus queria. As Escrituras dizem em João 3,16, também o mesmo autor, pois Deus amou o mundo de tal maneira. Não apenas uma parte do mundo, não apenas alguns eleitos, mas Deus amou todos os seres humanos. E ele os amou de tal modo que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer. Aqui, preste atenção, esta crença nos permite receber essa propiciação, essa redenção. Mas a obra foi suficiente para todos os pecados do mundo, para todos. Então, se você estiver em uma igreja que ensina que é uma expiação limitada a respeito do Messias, que ele só morreu pelos eleitos, isso é baseado neste versículo e em outros, e vai contra a Bíblia. Não é uma posição teológica verdadeira.
ela é falsa. Mais uma vez, e ele é a propiciação pelos nossos pecados, mas não apenas pelos nossos pecados, mas também pelos pecados do mundo inteiro. Versículo 3. E nisto sabemos que o conhecemos. A palavra usada para saber algo está sendo repetida. E é muito importante quando se fala sobre conhecê-lo. O verbo está no tempo perfeito, o que significa que nós o conhecemos no passado, nós o conhecemos hoje e esse conhecimento continuará no futuro. Então, se alguém disser, eu o conheço, se esse for o caso, observe o que João continua a dizer. Os seus mandamentos ele deve guardar. Há uma evidência, um testemunho. Quando se conhece o Messias, esse que conhece o Messias vai querer cumprir suas orientações, seus mandamentos, sua revelação para nós. Em outras palavras, vamos querer que nossa nova criatura, esta regeneração, pois somos novas pessoas, nascidas de novo, vamos descobrir que essa nova natureza quer obedecer e guardar seus mandamentos. O versículo 4 diz, aquele que diz, eu o conheço, ou seja, eu o conheci no passado, eu conheço agora e eu conhecerei para sempre. Porém, ele diz, e seus mandamentos ele não guarda, ele não quer, ele não está interessado, ele não está comprometido com eles, ele não os guarda. E João conclui, este é um mentiroso e nele a verdade não está. Perceba a conexão aqui. João escreve de maneira muito específica. Ele escreve para nos dizer que há uma conexão entre receber a verdade. E essa verdade vai te provocar um desejo, vai te dar um fardo, vai te dar um compromisso para você obedecer. E repito, essa é a normativa, essa é a experiência predominante. Será que ainda assim haverá momentos em que, infelizmente, quando alguém se desviar por um momento e houver pecado, será que haverá algum ato de desobediência? Sim, nós ainda somos humanos, mas à medida que crescemos e amadurecemos, essa deve se tornar cada vez menos a realidade da nossa vida. E deveria ser a exceção da nossa vida, não a regra, não o normativo. É isso que ele está dizendo aqui. A verdade de Deus faz a diferença. Essa mensagem sobre a qual ele estava falando na semana passada, que foi proclamada, faz diferença. Ela faz trazer uma mudança divina que se manifesta através da obediência de guardar seus mandamentos. Vou te dizer uma coisa, um mandamento que será reconhecido aqui está fundamentado na Torá. Os que ensinam assim sobre o Messias apresentam um conjunto de mandamentos totalmente diferente. Na verdade, todos eles que são do Antigo Testamento foram eliminados, não são importantes, não para nós. Nós temos alguns outros. Este é um ensinamento falso. Observe o que a Escritura vai fazer. É quando olhamos para toda a Escritura, e aqui eu diria, o Novo Testamento, esta verdade que vou partilhar com você é apoiada, ela é validada. Vamos seguir em frente. Agora, por favor, vá para o versículo 5. Aquele que, João diz, que guarda sua palavra nele, verdadeiramente. O amor de Deus é perfeito. Ou seja, o amor de Deus se desenvolve e leva até o fim aquilo que Deus deseja para essa pessoa. Ele manifesta o fim, os resultados que Deus quer. Olhe novamente no versículo 5. Aquele que guarda seus mandamentos, nele verdadeiramente. Neste que guarda os mandamentos, o amor de Deus é perfeito. Aqui percebemos algo. Vemos uma conexão entre o amor e os mandamentos. Isso não deveria nos surpreender. Se eu te perguntasse o que o Messias disse que era o maior mandamento, todos vocês sabem. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, alma, mente e força.
como era aquele que era assim? O que poderíamos dizer expressa esse amor que temos por Deus, Pai, com todo o nosso coração, alma, mente e força. Amar ao próximo como a nós mesmos. Lembre-se disso porque Paulo, em Gálatas, escreve que podemos dizer toda a Torá em uma única frase: ame ao próximo como a si mesmo. Essa frase a caracteriza, personifica-se em ação aquilo do que a Torá fala, de amor, amor ao próximo. E essa motivação de amar ao próximo é porque experimentamos o amor de Deus e nós o amamos. Como o Messias diz em Mateus, nós mostramos nosso amor por Deus amando o menor de nossos irmãos. É assim que somos agora. Vamos repetir então. João fala sobre como o amor de Deus é perfeito. Ele realiza, produz o resultado final. Depois, João escreve na segunda parte do versículo 5: e por isto, sabemos que estamos nele. Desta forma, ele confirma, ele manifesta. E o fato de que o amor de Deus está sendo aperfeiçoado em nossa vida, que caminhamos em obediência às suas orientações, às suas palavras, aos seus mandamentos. João diz: nisto sabemos que nele estamos. Ele manifesta essa realidade desse relacionamento com o Deus vivo através do Messias. Versículo 6. Aquele que diz nele. A questão aqui é que a escrita de João é um pouco instável. Instável em nossas traduções, mas não em grego. João diz: o que está dizendo dele, ou seja, ele está nele. Ele tem um relacionamento de aliança. Se alguém diz isso, João continua dizendo: essa pessoa, olhe no versículo 6, essa pessoa deve permanecer, ou seja, ela deve continuar nesta condição. E como ela faz isso? João diz: assim como aquele. E quem é aquele? O Messias. Assim como aquele andou, também ela deve andar. Isso significa que deveria haver uma semelhança, deveria haver uma continuidade. Quando olhamos como o Messias viveu, quando ele se fez carne, nós deveríamos imitá-lo, ser como ele, fazer as coisas que ele fez. E o que ele não fez? Ele não pecou. Já mencionamos isso várias vezes. Ele não tinha pecado. O que isso significa? Que ele nunca violou os mandamentos de Deus. Ele veio, assumiu a carne humana e se submeteu perfeitamente aos mandamentos de Moisés. E os mandamentos de Moisés, ainda nos dias de hoje, nos dá a estrutura para saber o que é justo e saber o que é injusto. Eu te asseguro que, quando você deixar de lado os mandamentos de Moisés e disser que eles não são mais importantes, pouco a pouco, o pecado vai se manifestar em sua vida. O que Paulo ensina em Romanos? Paulo ensina aos crentes dizendo: os propósitos da lei são vários, mas ele diz que o propósito principal para nós é que o pecado ainda se manifesta pelas violações da lei. O que significa que a Torá ainda tem o propósito de manifestar o pecado em nossa vida. Quando eu estudo cada um desses mandamentos, sob a orientação do Espírito Santo, quando observo essa lei, esse mandamento que Moisés escreveu, que ele recebeu de Deus Pai, que Deus escreveu com seu próprio dedo, diz a Escritura. Quando eu estudo esses mandamentos, são manifestadas áreas em minha vida que não são agradáveis a Deus, que me fazem andar agora pela fé e não pela visão, não pela carne. Vamos ver mais uma vez. Olhe para o texto que está no versículo 6. Aquele que diz nele, que ele está nele, ele deve permanecer exatamente como aquele que andou. Ele também deve andar. Então, o estilo de vida é importante. Nós somos salvos pelo estilo de vida? Pela obediência? Não, não somos. Mas depois de sermos salvos,
Nosso estilo de vida vai demonstrar nosso relacionamento com Ele. Vai falar se estamos nele ou não. Vou te falar uma coisa. Teologicamente, estou falando sobre muitas passagens diferentes que encontramos na Nova Aliança, principalmente aquelas que foram escritas por Paulo. Paulo revela quantos benefícios maravilhosos existem porque estamos no Messias. Muitas vezes, João usa o termo no Messias, e há tantas coisas maravilhosas que surgem como resultado de estar nele. Veja agora o versículo 7. Ele diz: irmãos. E essa palavra significa irmãos e irmãs, tanto em hebraico quanto em grego. Muitas vezes, o masculino plural implica tanto em todos serem homens, ou um grupo misto de homens e mulheres. Então ele diz irmãos, e muitos dizem amados, que é mais inclusivo. Irmãos, não é um novo mandamento que escrevo para vocês. Sugiro que você destaque essa parte, porque é importante. Os que ensinam, nós precisamos nos libertar dos mandamentos do Antigo Testamento. O que João está dizendo aqui? Não faça isso. Esse é um ensino falso. É perigoso. Daqui a pouco vamos chegar a uma conclusão maravilhosa para sermos crentes da nova aliança, para sermos dotados desse Espírito Santo, desse Espírito que habita em nossa vida, do que ele faz e das mudanças que ele traz para a nossa vida. Olhe novamente para o versículo 7. Irmãos, não é um novo mandamento que escrevo para vocês, mas um antigo mandamento que vocês receberam desde o início. Ou seja, desde o início da revelação de Deus ao homem. João então diz, não é um novo mandamento, mas um mandamento antigo que escrevo para vocês. Um mandamento que vocês tiveram desde o início. E prossegue. O antigo mandamento é a palavra. Isto é a mensagem que vocês ouviram desde o início. Se você tem prestado bastante atenção, você viu pelo menos 3 vezes desde que começamos nosso estudo do livro 1 João, uma ênfase nos versículos referentes ao início. E o início fala sobre a revelação de Deus, ao homem que revela seu propósito. Então, remonta a algo que é antes da pregação do Evangelho, antes do ministério terreno do Messias, e fala sobre o objetivo de Deus. João, então, escreve aqui que vocês tiveram desde o início. O antigo mandamento é a palavra que vocês ouviram desde o início. Observe agora o que ele faz no versículo 8. Ele nos disse 2 vezes, não é um novo mandamento, mas um mandamento antigo que vocês tiveram desde o início. E ele diz, não é o novo. E o que ele vai fazer no versículo 8? Ele vai dizer algo que pode nos surpreender. Ele diz, novamente, um novo mandamento eu escrevo para vocês. Mas espere, ele não acabou de dizer que não é um novo mandamento? Agora ele está dizendo um novo mandamento? Isso não é confuso? Isso não é conflitante? Não é. Não é nem confuso, nem conflitante quando você entende a intenção dele. O que ele está dizendo é isso. Somente através do ministério do Messias e Yeshua que podemos pegar os mandamentos antigos e eles se tornam novos. Somente através, preste atenção, somente sendo uma nova criatura no Messias, tendo seu Espírito habitando em mim, o Espírito Santo, que pode levar essa velha lei que as pessoas erroneamente pensavam que estava desatualizada, que era inútil, não mais útil para nós, que havia sido eliminada. Somente Ele pode transformá-la em um novo mandamento. Ou seja, somente nós que caminharmos no Espírito temos o poder, a capacidade de cumprir a justiça da lei. É isso que Paulo diz em Romanos, capítulo 8, versículo 4. Então, é por meio dessa nova criatura que nos tornamos pela fé, por meio dessa mensagem, por meio do que o Messias fez, a sua redenção, que podemos pegar o antigo e transformá-lo em novo.
E a palavra novo se refere ao reino. Então, faz-se do antigo mandamento uma nova aliança, uma nova experiência do reino. E João diz, novamente, um novo mandamento eu escrevo para vocês, aquilo que é verdade. Veja bem, verdade como? Verdade nele, o que implica que é somente nele e em vocês. Mas agora, por que está somente nele? Somente quando estamos nele, temos a capacidade de pegar esse mandamento do Antigo Testamento e usá-lo, sendo guiados pelo Espírito Santo, fazendo algo que se refere, que manifesta a justiça do reino de Deus. Somente um discípulo do Messias pode fazer isso. Então, é verdade que nele, ele sempre realizou a justiça da lei. Ele a revelou de forma perfeita. O que o versículo nos diz é isso, porque estamos nele. Esse novo mandamento estará em nós também, para que possamos manifestar a justiça da revelação de Deus pelo nosso comportamento. Não é algo que seja espiritual, que seja simbólico. Não, é algo que seja tangível, que produza a justiça de Deus, que manifesta a glória de Deus. Então é verdade que nele, ele viveu dessa maneira, e em nós também deveríamos. Versículo 8, segunda parte. Porque as trevas, para nós, se dissiparam, e a verdadeira luz já brilha. Onde essa verdadeira luz brilha? Em nossas vidas. Como? Pelo nosso comportamento. É o nosso comportamento, preste atenção. Quando nós usamos corretamente a palavra de Deus, toda a palavra de Deus, incluindo a lei mosaica. Quando aceitamos isso, depois de termos sido renovados pelo Espírito, caminhando em novidade de vida, andando na regeneração do Espírito, somente nós, ninguém mais pode fazer isso. Apenas nós podemos pegar toda a palavra de Deus e encontrar a relevância que Deus colocou nesse mandamento, colocou nessa orientação, para que possamos expressar a justiça. É para nós. Esse é o testemunho que temos, e isso é o que João está dizendo aqui na metade do versículo 8, quando ele diz, porque não há trevas. Por que não? Ele diz, porque as trevas se dissiparam, e a verdadeira luz, pela salvação, por receber o Espírito Santo, essa verdadeira luz já brilha. Versículo 9. O que está na luz e odeia seu irmão, diz aqui. Nas trevas ele está até agora. Então, olha o que ele diz, aquele que diz que na luz ele está, mas seu irmão ele odeia, ele não está na luz, ele está nas trevas até agora. Ou seja, até agora não houve nenhuma mudança nele. E João continua o versículo 10, dizendo, aquele que ama seu irmão, este é o que está verdadeiramente na luz. Olhe novamente o versículo 10. O que ama seu irmão na luz, ele faz o quê? Ele permanece na luz e não há causa de tropeço ou queda. É de onde vem a palavra em português para escândalo. Algo que é escandaloso, vergonhoso. E esse comportamento escandaloso pode ser um motivo de tropeço, pode escandalizar os outros. O que ele está dizendo aqui em todo o versículo 10, o que ama seu irmão na luz permanece, e não há queda, nada escandaloso nele. Então não há nada que seja escandaloso nele. Versículo 11. Mas aquele, muito importante, aquele que odeia, esse que odeia seu irmão, onde ele está? Ele está nas trevas, e nas trevas ele anda. O que isso significa? Significa que ele não está fazendo uso da verdade. Ele não está se apegando à revelação de Deus. Ele não está agindo à luz dessa mensagem que João disse.
e que nós partilhamos, que nós revelamos, que nós proclamamos. Não, este ainda está na escuridão. Agora volte para algo que mencionamos anteriormente quando analisamos o capítulo 1. Nós falamos sobre como a luz trouxe a ordem de Deus. A luz trouxe uma mudança na criação, para que as criaturas pudessem estar num estado que fosse agradável a Deus. Que Deus diria: olha, como é muito bom. Você não quer que Deus diga a você, quando Ele te examinar: olhe o tanto que você é bom. Muito bem. Estou muito satisfeito com esse meu servo. É isso que todo verdadeiro crente quer ouvir. O que ele está nos dizendo é isso. Até que tomemos posse da luz, isto é, da verdade, da revelação de Deus, e a usemos em nossa vida. Até que façamos isso, não teremos ordem. O que teremos? Trevas. Resumindo, João disse o seguinte: ou você estará caminhando na luz, ou seja, sendo guiado pela verdade de Deus, sendo submisso a todas as suas orientações. Onde encontramos suas orientações? Na Sagrada Escritura. Ou então nós não responderemos a esse convite e permaneceremos nas trevas. E em vez de amar e ver esse amor sendo aperfeiçoado em nós, como vimos neste estudo, o que vai acontecer? Nós iremos permanecer nas trevas. A verdade não estará em nós, não haverá luz. E o que vai acontecer? Em vez de ver um amor aperfeiçoado e amar ao nosso próximo, o que vamos fazer? Vamos fazer exatamente o que diz aqui no último versículo, versículo 11. Mas, ou seja, o contrário, aquele que ama seu próximo, ele diz, o que odeia seu irmão. Agora, veja a mudança de amar a seu próximo para irmão. É simplesmente uma maneira diferente de dizer a mesma coisa. É muito importante que João, nessa parte do capítulo 2, esteja escrevendo e se referindo inquestionavelmente ao fundamento da Torá. E qual é? Ame a seu próximo como a si mesmo. Ele apenas torna essa mensagem mais pessoal, dizendo seu irmão, no que diz respeito ao fato de que devemos ser um. João prossegue com o versículo 11, dizendo: o que odeia seu irmão na escuridão está, e nas trevas ele anda, e não sabe para onde vai. O que isso significa? Se você está andando e não sabe para onde está indo, você está confuso. Este é o resultado das trevas, da escuridão. Isso leva à confusão em todos os sentidos dessa palavra. Confusão física, confusão emocional, confusão espiritual. Você simplesmente não terá liderança, verdade, ou uma perspectiva que te permita exercer. Aqui está um dos grandes resultados do ministério do Espírito Santo. O ministério do Espírito Santo nos dá discernimento. Nós podemos tomar decisões que agradam a Deus, mas aquele que está nas trevas, diz aqui, e o que está nas trevas, ele não sabe para onde vai, porque as trevas cegaram seus olhos. Vou encerrar com uma pergunta que é: você escolheu as trevas? Quando você abandona as orientações de Deus, quando você abandona os mandamentos de Deus dizendo, não estou interessado, veja só, como crente, nós, somente nós, temos a capacidade de ter o benefício do ministério do Espírito Santo. Nós podemos aceitar essa lei da antiga aliança e dar a ela uma conexão com o reino, um cumprimento do reino. Quando fazemos o quê? Quando somos guiados pelo Espírito, quando andamos de forma a cumprirmos a justiça da lei. Esse é nosso chamado, e ele manifesta a luz. E é um testemunho poderoso. Preste atenção. Quando nós formos esse testemunho, veremos outros sendo influenciados pela nossa vida. E essa influência produzirá consequências eternas. Consequências eternas que serão fonte de alegria eterna,
de contentamento eterno e felicidade eterna. Somente com a verdade de Deus, sendo submissos e reconhecendo sua autoridade, você terá uma vida significativa com resultados eternos que produzem algo que será alegre para todo sempre. Essas são as boas novas de João. Assim, eu fecho por aqui no dia de hoje. Shalom, desde Israel. Shalom from Israel. Esperamos que você tenha desfrutado da aula de hoje e que possa compartilhá-la com outros. Te convidamos a participar e nos acompanhar a cada semana, a esta hora e por este canal, em mais um episódio de Amarás a Israel. Para mais informações em português, visite amarasaisrael.org, onde encontrará muitos outros estudos realizados pelo Dr. Baruch. Até a próxima semana. Que Deus, nosso Messias e Yeshua, nosso Senhor Jesus Cristo, te abençoe durante a sua caminhada com Ele. Shalom, desde Israel.